A sua ex voltou, mas o que realmente mudou dentro dela? Deixa eu te contar uma situação que mexe com a cabeça de qualquer homem. Vocês terminaram. Talvez tenha sido ela quem decidiu isso. E aí então você sofreu, tentou entender o que tinha acontecido, passou por aquele período difícil de aceitar que uma pessoa que fazia parte da sua vida agora não fazia mais, e aos poucos você foi se reorganizando, até que um dia ela aparece de novo. Uma mensagem, "Oi, como você está?" Ou uma lembrança de alguma coisa que vocês viveram juntos. Talvez ela diga que sinta saudades, talvez ela queira conversar, ou talvez sugira um encontro, e é impressionante como em poucos minutos uma pessoa que estava conseguindo seguir em frente pode voltar mentalmente para o começo de tudo, porque surge ali uma interpretação quase que automática. Ela voltou porque percebeu que eu era o homem certo. Ela finalmente entendeu o meu valor. Talvez agora ela tenha percebido que ainda me ama. E eu entendo porque essa interpretação aparece. Quando alguém que nos deixou volta, parece que o comportamento dela está respondendo a uma pergunta que ficou aberta na sua cabeça. Mas existe um problema nisso. A volta dela não responde necessariamente à pergunta que você estava fazendo. Sabe por quê? Porque ela voltou e ela quer construir a relação, são duas coisas completamente diferentes. E talvez essa seja uma das distinções mais importantes para entender o que acontece depois de um término. Porque uma pessoa pode sentir sua falta e mesmo assim não estar pronta para viver de novo aquela relação. Pode querer falar com você sem saber se quer voltar. Pode até ainda ter sentimentos e continuar acreditando que o relacionamento não funcionava. E é justamente aí que começa a parte mais interessante. Porque talvez a pergunta não seja por que a minha ex voltou? Talvez seja o que exatamente voltou. Deixa eu te contar uma coisa, olha, saudade não é a mesma coisa que reconstrução. Quando uma relação termina, a gente costuma imaginar que existe uma espécie de botão. Enquanto estavam juntos, havia vínculo. Então, terminou, o vínculo deveria simplesmente desaparecer. Só que a nossa vida emocional não funciona bem assim. Então, uma relação pode acabar antes que o vínculo psicológico desapareça por completo. A pessoa deixa de ser a sua companheira, mas não deixa imediatamente de ocupar um espaço emocional dentro de você. Então, as lembranças continuam, os hábitos continuam por um tempo, a familiaridade continua. E principalmente podem continuar sentimentos meio contraditórios. Então é possível pensar, eu sei que essa relação não funcionava e ao mesmo tempo sentir, eu sinto falta dela. As duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e isso ajuda a explicar uma coisa que parece contraditória para muita gente. Como que alguém pode terminar uma relação e depois de um tempo procurar de novo aquela mesma pessoa? Porque terminar uma relação e encerrar emocionalmente um vínculo não são os mesmos acontecimentos. Existe uma espécie de intervalo entre os dois. E nesse intervalo pode existir muita ambivalência. Uma parte da pessoa pode desejar distância, outra pode sentir saudade. Uma parte pode lembrar porque terminou e outra pode lembrar só do que era bom. Uma parte quer seguir a vida, mas a outra ainda não conseguiu se desligar completamente. Isso não significa que ela esteja fingindo e também não significa que esteja manipulando. Significa simplesmente que sentimentos humanos raramente são tão organizados quanto a gente gostaria. E essa é a armadilha para quem está do outro lado, porque quando a sua ex volta, você não recebe só o comportamento dela, você recebe junto uma quantidade enorme de esperança. E a esperança tem uma característica interessante, ela preenche lacunas. Então ela pega ali uma informação pequena e completa o resto da história sozinha. Ela mandou mensagem, ela percebeu que sente a minha falta, ela quis te ver, ela quer voltar. Ela diz que pensa em você, ela finalmente percebeu o meu valor. Percebe o que acontece aqui? O fato é pequeno, a interpretação
é enorme. E talvez você esteja menos interessado no que ela realmente fez do que naquilo que gostaria que aquilo significasse. E isso não é uma acusação, isso é humano. Quando alguém que nos rejeitou ou abandonou reaparece, esse retorno pode tocar em algo muito mais profundo do que o relacionamento em si. Pode tocar na sua autoestima, porque existe uma parte de você pensando, bom, se ela voltou, então talvez eu não tenha sido descartado, talvez eu ainda seja importante, talvez eu tenha recuperado o lugar que eu perdi. E nesse momento, a volta dela pode passar a significar muito mais do que uma simples reaproximação. Ela pode virar uma confirmação sobre quem você é. E olha só, então esse é um dos motivos pelos quais o retorno de uma ex mexe tanto com o homem. Afinal, por que ela voltaria? Então olha só, é por essas e outras que eu criei a espiral do desenvolvimento, porque existem momentos em que a gente percebe que o problema não está apenas no relacionamento, está na maneira como a gente se enxerga, no valor que atribui a si mesmo e na necessidade que sente de ser escolhido pelo outro. A espiral é um espaço para trabalhar justamente essas questões: autoestima, inteligência emocional, identidade e relacionamentos. Então, se você percebe que esse assunto vai muito além da sua ex e toca em alguma coisa que você vive, que você já está vivendo, depois dá uma olhadinha aqui no link que fica na descrição do vídeo e no comentário fixado. Talvez você encontre ali um caminho interessante para continuar esse processo. Então vamos continuar aqui, mas eu quero voltar para ela por um instante. Por que alguém volta mesmo sabendo que a relação tinha problemas? A resposta mais fácil seria, porque ela me ama, claro. E pode até ser, mas não é a única possibilidade. Pesquisas sobre relacionamentos que terminaram e depois são retomados encontraram diferentes fatores por trás dessas reconciliações. Sentimentos que ainda permanecem, incerteza sobre o real significado do término, o fato de não ter se envolvido com outra pessoa e até a percepção de que o tempo separados trouxe alguma melhora. Então, isso mostra uma coisa importante: voltar não tem um único significado psicológico. Às vezes existe amor, às vezes existe saudade, às vezes é ambivalência, às vezes é só uma curiosidade mesmo ali, às vezes é dificuldade de concluir emocionalmente aquilo que racionalmente já tinha terminado. E algumas vezes, sim, existe uma disposição genuína de tentar de novo. O problema é que, olhando só para o comportamento do ela voltou, a gente não consegue distinguir automaticamente uma coisa de outra. E é justamente por isso que interpretar sinais isolados é tão perigoso. 4 coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. A primeira é a saudade, tipo, eu sinto falta daquela pessoa. A segunda é o contato, então eu quero conversar com ela. A terceira é o retorno, então eu quero reintroduzir essa pessoa na minha vida. E existe uma quarta, a reconstrução. Eu estou disposta a modificar aquilo que tornou essa relação inviável. Essas 4 coisas podem acontecer juntas, mas elas não são sinônimas, entende? Você pode sentir saudade sem querer voltar, pode querer contato sem querer um relacionamento, pode se aproximar de novo e continuar completamente confuso, e pode até querer reconstruir, só que reconstruir exige algo que a saudade não exige: mudanças. É aqui que a pergunta fica muito mais séria. Não é apenas, e aí, ela voltou? É, o que mudou desde a última vez? Porque química não é mudança. Imagine que vocês se encontram e acontece aquilo que você lembrava. A conversa flui, a intimidade volta e existe aquela sensação familiar. Vocês riem das mesmas coisas, talvez exista até uma atração muito forte ali. E você pensa, agora eu entendi. Nós ainda pertencemos um ao outro. Mas existe uma pergunta que precisa vir antes dessa conclusão que você faz. O que aconteceu com os problemas que fizeram vocês terminarem?
Essa é uma pergunta importante, porque é totalmente possível recuperar a química sem recuperar a relação. É possível recuperar a saudade sem resolver o conflito. E é possível recuperar a intimidade sem modificar os padrões que machucavam os dois. E esse é um dos grandes perigos dos relacionamentos que entram em ciclos de término e reconciliação. O reencontro pode ser extraordinário, ser emocionante, muito intenso, justamente por causa da familiaridade. Mas familiaridade não é compatibilidade. A sensação de parecer que nunca terminamos pode ser maravilhosa, geralmente é. E também pode ser sinal de que vocês estão simplesmente retomando exatamente o ponto em que pararam. E essa ideia de mudança é justamente uma das coisas que eu trabalho no método estrutura, porque não adianta simplesmente entender intelectualmente o que deu errado. Você precisa olhar para os padrões que levaram você até aquela situação e começar a construir uma estrutura diferente. É por isso que o método não é sobre aprender a controlar o outro ou descobrir a técnica perfeita para fazer alguém voltar. É sobre entender você, a sua identidade, a sua autoestima, a sua forma de se posicionar, os seus padrões emocionais e a maneira como você constrói seus relacionamentos. Então, se você quiser conhecer o método estrutura, eu deixei o caminho aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Agora, a pergunta mais importante talvez seja: vocês estão começando uma relação nova ou estão apenas continuando a antiga? Aí você tá falando assim pra mim: ah, Paula, mas ela disse que mudou. Tudo bem, isso também importa. Mas existe uma diferença entre perceber uma mudança e demonstrá-la ao longo do tempo. Olha só, uma pessoa pode voltar com boas intenções, pode sinceramente acreditar que agora vai ser diferente e mesmo assim repetir os mesmos padrões, porque compreender um problema intelectualmente não significa automaticamente saber agir de outro jeito quando a emoção aparece ali na hora H, entendeu? Por isso, uma reconciliação saudável não depende só da intensidade do reencontro. Depende do que aconteceu entre o término e o retorno. Então é assim, o que cada um aprendeu com isso? O que foi elaborado? O que realmente mudou? O que deixou de acontecer? E principalmente, o que vocês fariam diferente quando os mesmos problemas surgissem de novo? Essa é a pergunta mais importante que você deve se fazer. É sério, essa pergunta é mais importante do que ela ainda sente alguma coisa por mim, que é o que geralmente acontece. Porque sentir alguma coisa é relativamente fácil. Agora, construir algo diferente é outra história. O contato pode manter a ferida aberta. E tem outra coisa também que pouca gente percebe. O contato com um ex pode manter o vínculo emocional ativo. Isso quer dizer que conversar de novo pode até ser legal, ser bom, mas também pode dificultar o processo de desligamento entre vocês. E aí, às vezes, você pensa: ah, nós estamos conversando porque nós estamos nos aproximando de novo. Mas pode ser o contrário. Vocês estão conversando justamente porque nenhum dos dois conseguiu concluir emocionalmente aquela história. E veja bem, isso cria uma situação bem confusa, porque sente alívio quando ela aparece, depois sente ansiedade quando ela some, fica esperando uma nova mensagem, interpretando cada mudança de comportamento. Um dia ela demonstra saudade, no outro ela fica distante, e você passa a viver de novo dentro da relação, mesmo sem saber qual é o status real dessa relação. Então é por isso que o retorno de uma ex não necessariamente encerra a dúvida. Às vezes ela aumenta a dúvida, porque antes você sofria com a ausência. Agora pode começar a sofrer com a ambiguidade. E agora eu vou entrar numa coisa que eu acho que é a parte mais difícil de aceitar. Você pode estar muito feliz porque ela voltou e ainda assim não saber se isso é bom para você. Porque talvez você esteja tão concentrado em responder se ela
escolheu você de novo, que não percebeu uma pergunta anterior. Eu escolheria de novo essa relação exatamente como ela era? Essa pergunta muda tudo, porque durante o término a gente tende a idealizar o que perdeu. A ausência seleciona as lembranças, então você lembra da intimidade, das conversas, dos momentos bons, da sensação de ter alguém, mas você esquece por alguns instantes porque aquilo terminou. E quando a pessoa volta, existe a oportunidade de confundir o alívio com a solução. O alívio é real? É real, eu te entendo. A emoção também é real, a saudade é real, mas nenhuma dessas coisas sozinha prova que os problemas desapareceram de fato. E isso me lembra uma coisa que eu discuto bastante no meu livro, Entre o Passado e o Futuro, esse livro aqui. Porque existe um momento muito delicado da vida em que você percebe que não pode continuar vivendo preso ao que aconteceu, mas também não consegue simplesmente apagar o passado. Você precisa aprender a olhar para aquilo que aconteceu sem permitir que aquilo continue determinando quem você é e o que você vai fazer daqui para frente. E talvez seja justamente essa passagem, né, entre aquilo que você viveu e aquilo que ainda pode construir, que seja uma das partes mais difíceis do amadurecimento emocional. Então, se esse tema faz sentido para você, o meu livro está na versão física e versão digital dentro da Espiral do Desenvolvimento e o link fica aqui embaixo também na descrição do vídeo e no comentário fixado. Agora, o que realmente mudou dentro dela? Talvez você nunca consiga saber isso completamente e isso também faz parte da maturidade emocional. A gente não precisa transformar o comportamento da outra pessoa num enigma que precisa ser decifrado perfeitamente. Você pode observar, pode conversar, pode fazer perguntas, pode prestar atenção nos padrões, mas não precisa transformar uma mensagem numa certeza, numa coisa absoluta. Se ela voltou, talvez alguma coisa do vínculo ainda esteja viva. Isso é uma informação, não é uma conclusão. E olha só, talvez essa seja exatamente a diferença entre esperança e fantasia. A esperança consegue dizer, existe uma possibilidade. Já a fantasia diz, eu já sei o que isso significa. E quando você acredita que já sabe, você para de observar e passa a encaixar tudo dentro da história que você gostaria que fosse verdade. Então a pergunta mais importante talvez não seja sobre ela. Imagine que depois de tudo isso, você descubra que ela realmente sente a sua falta, que existe amor, que ela ainda pensa em você. Isso resolveria tudo? Talvez não, porque agora aparece uma pergunta mais profunda. Você quer essa mulher de volta ou quer de volta a sensação de ter sido escolhido por ela? São coisas bem diferentes. Às vezes, quando alguém nos rejeita, o que mais dói não é perder a relação, é aquilo que a rejeição parece dizer sobre nós. Eu não fui suficiente, ela encontrou alguém melhor, eu fui substituído, talvez eu não seja tão importante quanto eu imaginava. E aí, quando essa pessoa retorna, uma ferida pode receber exatamente a validação que estava procurando. Viu? Eu tinha valor. É isso que fala, né, para você. Isso pode tornar a reconciliação ainda mais poderosa emocionalmente, mas também pode dificultar uma avaliação muito honesta da situação, porque você pode estar tentando recuperar a relação quando no fundo uma parte sua está tentando recuperar a própria autoestima, e nenhuma relação deveria carregar sozinha a responsabilidade de provar o seu valor. E aí eu tenho esse meu livro aqui, Os Dias que Poderiam Ser, eu escrevi justamente pensando nesse lugar emocional, porque às vezes o que mais nos prende não é exatamente a pessoa que foi embora, é a vida que imaginamos que teríamos com essa pessoa. São os planos, as possibilidades, aquela história que a gente imaginou e que não aconteceu. E existe um luto muito particular por aquilo que poderia ter sido.
Talvez você esteja vivendo exatamente isso sem perceber. Então, se essa ideia tocou você em alguma coisa, você também pode conhecer o meu livro. Ele também está no formato digital e no formato físico, como esse daqui. E esse livro é interessante porque você interage com o personagem principal e você pode fazer decisões diferentes em cada leitura que você fizer. Então você vai escolhendo o direcionamento da história para ver o resultado que você tem com cada decisão que você toma. Então ele é um livro-jogo, ele é bem interessante. Então, se a sua ex voltou, talvez você não precisa correr nem para os braços dela, nem para longe dela. Talvez o primeiro passo seja simplesmente desacelerar a interpretação. E em vez de, nossa, ela voltou, agora vai dar certo. Tenta ela voltou, o que exatamente isso significa? E em vez de ela perceber o meu valor, pergunte o que mudou na dinâmica entre nós dois. Em vez de, nossa, ela sente minha falta, então ela quer voltar. Se pergunte, ela sente falta de mim, da relação, da rotina, da intimidade, ou existe uma vontade concreta de construir algo diferente? E talvez a pergunta mais importante de todas seja, o que mudou em mim? Porque se só ela mudou, você continua entrando na relação com os mesmos medos, as mesmas necessidades, as mesmas interpretações e os mesmos padrões. Então você percebe que a volta dela não é a resposta? No começo eu disse que a volta da sua ex podia parecer uma resposta. Agora eu acho que dá para enxergar porque ela pode ser justamente o contrário. A volta dela não responde automaticamente se ela te ama, se ela percebeu o seu valor, se agora vai funcionar. Ela só mostra que alguma coisa dentro daquele vínculo ainda não estava completamente encerrado, ou que alguma coisa fez com que ela desejasse reabrir aquele contato. O significado disso precisa ser construído com o tempo, com conversas e dentro da realidade, não só com a esperança que você tem. E talvez essa seja a mudança de perspectiva mais importante de todo esse vídeo. Se a sua ex voltou, você não precisa descobrir imediatamente como fazê-la ficar. Antes disso, talvez seja importante descobrir o que vocês estão realmente tentando recuperar. A saudade, a intimidade, a familiaridade, a autoestima ou uma relação que pode de fato ser diferente daquela que terminou. Sabe por quê? Porque existe uma diferença enorme entre voltar para alguém e voltar para o mesmo relacionamento. E talvez a pergunta mais madura de todas seja esta: o que precisaria ser diferente desta vez para que a gente não terminasse de novo pelo mesmo motivo? Se você conseguir responder isso com muita honestidade, talvez finalmente esteja olhando para a reconciliação não como uma prova de que alguém percebeu o seu valor, mas como aquilo que ela realmente é. Uma decisão sobre o que duas pessoas podem construir daqui para frente. E às vezes entender isso é muito mais importante do que simplesmente conseguir alguém de volta. A gente se vê no nosso próximo vídeo, segunda-feira, 1h30 da tarde. Tchau, tchau!